Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Meu nome é Júlia Mariné, sou consultora da InnoScience. Quero agradecer a presença de todos aqui. Então, obrigada aos nossos clientes e a todo mundo que está nos assistindo hoje aqui. Bom, fazendo uma breve introdução, segundo uma pesquisa da McKinsey, 84% dos executivos valorizam como estratégia de crescimento a inovação para os seus negócios. Porém, 94% ainda estão insatisfeitos com a performance de inovação das suas empresas, né? E é aí que nasce o propósito de mudar o mundo por meio da inovação da InnoScience. Então, nós estamos no mercado há mais de 14 anos, com foco em inovação e fazendo funcionar a relação entre startups e grandes empresas. Nós temos clientes de diferentes setores. Nos últimos 3 anos, fizemos mais de 320 programas de conexão, tá? Dos quais nós geramos mais de 140 pilotos com grandes empresas. Então, nessa live, eu queria convidar vocês, né? O objetivo é que todos possam conhecer um pouquinho de 3 desses nossos programas, né, de conexão com as startups, que estão no ar agora, né, nesse momento para inscrições. Então, são eles o Agroexponencial, segunda edição, né, 2020, da SLC Agrícola, Ingridion Open, da Ingridion, e o Ocean Waves Challenge, da Ocean. Claro que, além de apresentar as empresas e os desafios, o objetivo também é entender um pouquinho melhor, né, como suprir as necessidades, né, o que cada um desses clientes procura para solucionar esses desafios, né, quais são os problemas que eles têm hoje que vocês, startups, podem resolver. Então, um pouquinho sobre a nossa agenda. Nós vamos iniciar a apresentação com a Venture e a WOW, que são 2 aceleradoras parceiras aqui da InnoScience. Depois eu vou passar a palavra para o Max, que é fundador e presidente da InnoScience, que vai comentar um pouco sobre como tirar o máximo proveito desse tipo de programa de conexão. Na sequência, a SLC, a Ingridion e a Ocean vão apresentar os seus programas e seus desafios. E no final, nós vamos responder as perguntas que forem feitas no chat ao longo das apresentações. Então, aproveitem e escrevam suas dúvidas no lado direito da página do YouTube, colocando para quem é a pergunta sobre qual desafio ou qual programa, que no final a gente vai lendo e respondendo. Tá bom? Aproveitem, então. Agora passo a palavra para o Guilherme, da CEO da Venture. Obrigado, Júlia. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Guilherme, sócio da Venture. A Venture é uma aceleradora de startups que já existe há 7 anos. Para quem não sabe o que é uma aceleradora, resumidamente, nós captamos recursos de investidores, seja pessoa física, jurídica, empresas, e nós selecionamos startups para investir. Além desse investimento, então, a gente auxilia com mentoria, aproximação de parceiros, estruturação de processos. E por que é muito importante a gente também estar próximo aí no Science, e por que a Venture está aqui? A gente sabe que é de muito valor para startups que estão no começo ter parceiros de peso, de força, para viabilizar muitas vezes seus negócios. Então, super estratégico nós também podermos investir em startups que estão em parceria com grandes empresas. Falando um pouquinho da Venture, resumidamente, e para as startups que nos assistem, nosso investimento é early stage, startups que estão começando, validando o seu modelo de negócio, têm primeiros clientes, e nós investimos a partir dos nossos grupos de investimento até R$200 mil por startup, porém, com co-investimento nós podemos chegar até R$1 milhão. É o caso de uma outra reunião que acabei de sair, daqui a pouco estou voltando de uma startup, inclusive uma AGTech, que a gente fechou uma rodada de 800 mil de investimento. Então, a Venture funciona através de grupos de investimento,
e nós temos um focado em indústria varejo lá em Caxias, um focado em soluções de software, e queria apresentar para vocês esse que é o AGTech, focado em startups que desenvolvem soluções para o agronegócio. Então, se vocês quiserem mais informações, podem acessar venture.net/agtech ou escanear o QR Code, ou ali está o meu contato também. Qualquer coisa, só chamar no WhatsApp. Muito obrigada, Guilherme. Então, agora passo a palavra para o André, CEO da UOL Aceleradora de Startups. Legal, boa tarde, obrigado Ju, obrigado Max pela oportunidade, é muito bom essa conexão aí, aceleradora, startup e corporação. Quanto mais a gente se aproxima, mais reforça o ecossistema. A UOL é praticamente tão longeva quanto a Venture, a gente também está fechando 7 anos, a gente nasceu praticamente junto, fizemos muita coisa junto, somos parceiros aí, temos co-investimento inclusive. Tem diferenças que a gente tem, assim, a gente trabalha somente com pessoa física como investidor, então hoje a gente tem 4 grupos, sendo que o grupo ativo tem 160 investidores. Óbvio que essas pessoas físicas vêm de corporações, né? Mas a gente optou por um modelo de trabalho sempre com pessoa física. Nesse período aí de quase 7 anos já investimos em 80 startups, alguns cases de sucesso muito grandes, outros nem tanto. E vemos com muito bons olhos essa aproximação, como falou o Guilherme, né, essa aproximação da corporação do ecossistema. E vejo com mais bons olhos ainda a evolução dessa aproximação. Quem começou lá em 2013, a corporação vinha muito afoita buscar startup, e às vezes impondo uma série de barreiras e restrições que não era saudável, e acabava fazendo uma seleção reversa, né? Acabava pegando um mau empreendedor que aceitava qualquer condição. E hoje a gente percebe esse ecossistema muito mais maduro, sem puxar a brasa, né, para a InnoScience, um dos atores aí que está ajudando a catequizar e a conscientizar esse processo é a InnoScience, tem outros, obviamente, e isso é muito bom, a gente consegue enxergar um caminho muito legal de pegar uma startup lá em early stage, como é o nosso caso, como é o caso da Venture, ajudar, dar um pouco de injeção financeira, a startup criar uma musculatura, e aí sim começar a aproximar das corporações que estão preparadas, né, para poder absorver isso. Temos vários cases de sucesso que fizeram já essa aproximação. Temos um case que a gente acabou fazendo o trabalho junto com a corporação, que foi a Lojas Renner. James Chip tinha uma solução para estoque que a Lojas Renner, num programa de inovação para sustentabilidade, entendeu que a solução, que o motor era muito bom, mas eles queriam fazer uma espécie de auditoria nos fornecedores. Tiveram a paciência de explicar a demanda, os caras conseguiram construir e está rodando super bem agora para 80 mil fornecedores de Lojas Renner. É um processo que nunca uma startup conseguiria vender para uma Lojas Renner se não tivesse uma disposição da corporação, né, em entender e juntar forças e fazer um resultado que fizesse sentido. Como esse, temos vários outros. Temos uma startup bem legal agora que está rodando aí, bombando com a crise, que é a Símbolo, uma startup de autoterapia. Fechou um deal com a GE para botar em 90 mil funcionários do Brasil, justamente para tentar controlar o estresse geral que está tendo. Então temos vários casos de sucesso, para nós é excelente esse modelo, né? Nada contra a corporação quando quer investir, adquirir, né? Tudo a seu tempo, isso acho que é importante, né? Não pode ser o primeiro movimento. A gente tem uma saída muito boa, que foi uma venda de uma startup nossa, Town Square, para uma corporação americana. Então, deixando bem claro, não tem nada contra isso, só não pode ser, acho que não faz muito sentido movimento, né, que é bem o caso aí do que eu entendi aí da proposta dos programas. Para finalizar, o UOL seleciona uma turma nova a cada 4 meses, não reduzimos, não tiramos o pé do acelerador com a crise, vamos fechar a turma 16 agora, nesse final de semana, mas já está aberta a pré-inscrição para a turma 17, nosso investimento está aí também é 200 mil, como cheque inicial, mas a gente tem a reserva para follow-on, onde a gente faz essa segundo investimento junto com investidores anjos do Brasil todo. Então aí o valor pode ser muito mais alto, depende tudo da competência e da capacidade dos empreendedores. Basicamente é isso. Quem quiser aí tem o nosso contato, entrar no nosso site, tem uma disposição, a gente vai estar no final também aí para trocar ideias e tirar qualquer dúvida que surja.
Obrigado aí, pessoal. Muito obrigada, André. Então, agora eu passo a palavra para o Max, para ele comentar um pouquinho sobre esse tipo de programa de conexão. Obrigado, Júlia. Valeu, André, Guilherme. Bom, vamos compartilhar, pessoal, a nossa experiência com esse tipo de iniciativa de conexão com startups e corporações, tentando, de alguma maneira, compartilhar aprendizados para que as startups possam ter maior assertividade nessa relação. Acho que o primeiro ponto é, enquanto que a corporação normalmente tem um determinado desafio, como a gente chama, que é uma dor ou uma oportunidade que ela quer endereçar, a startup normalmente tem uma solução. Então, cada um tem uma parte da equação. Nós precisamos dessa conexão para que gere negócio para a startup e gere eficiência ou negócio para a corporação. E nesse sentido, na maioria das vezes, a corporação tem uma tendência a querer aquilo absolutamente sob medida para a sua realidade, enquanto que a startup, ela não é um desenvolvedor sob medida, ela é alguém que tem um produto e quer escalar aquele produto. Naturalmente, há startups com modelos de negócio de produto mais pronto ou de produto mais configurável, mas é importante cada um entender que para haver o match entre as duas partes, é possível que ambos tenham que levemente flexibilizar essa noção original. A corporação entender que precisa estar disposta a adotar algo não absolutamente feito para a sua realidade, afinal, a startup ela não nasce com o propósito de quero ser fornecedor único da empresa X, por mais incrível que seja a empresa. E, por outro lado, naturalmente, a startup ela precisa entender que, dependendo do seu estágio, ela poderá precisar fazer alguma adaptação no seu produto para ter um fit adequado com a grande empresa. E, nesse sentido, a gente brinca que quando tem um fit de 70%, a gente achou um espaço para começar a conversar. Um outro aprendizado importante é que, quando a gente faz essa conexão, a startup vê na grande empresa um mundo. E quando chega lá, diz, puxa, mas eu poderia resolver esse desafio, mas eu poderia resolver muitos outros aqui dentro. E da mesma forma, o time da grande empresa, ao ver a solução da startup, ele pensa, nossa, eu poderia resolver esse meu desafio, mas eu poderia resolver muitos outros. E essa conexão entre a grande empresa e a startup, segundo a 500 Startups, que é uma aceleradora do Vale, do Silício, ela tem uma taxa de sucesso de 10% a 15% daquilo que roda piloto se transforma em negócios. É uma taxa relativamente baixa. E se ater àquilo que é o desafio da corporação, por parte da corporação e da startup, e aquilo que a startup tem de pronto, por parte da startup e por parte da grande empresa, é o início de uma caminhada com melhores chances de resultado. Quando a empresa conta com aquilo que a startup não tem, e quando a startup conta com aquele problema que não está na mesa, a gente corre o risco de ter maiores dificuldades. Bom, essa taxa de sucesso, ela é uma taxa de sucesso baixa, como vocês puderam perceber. Nós temos tentado endereçar essa taxa de sucesso, entendendo qual é a causa desta baixa taxa de sucesso. E na nossa experiência, são 3 os gaps. Primeiro, é a ausência do alinhamento estratégico do que se quer com o programa de conexão. Então, a empresa começa um programa de conexão, e o André relatou um amadurecimento do ecossistema da parte das empresas, mas ainda existe a empresa aquela que vê uma live como essa, chega dentro da empresa e diz, puxa, nós temos que fazer também. Mas nós temos que fazer por quê? Para cumprir qual objetivo? Nós queremos novos negócios, nós queremos excelência operacional no negócio existente, isso vai alterar o modelo de conexão. Quando a empresa não sabe o que quer, ela desenha um modelo de conexão que tende a ser ineficaz para todas as situações. O segundo gap é a ausência do nivelamento e da preparação organizacional para essa conexão. Não só dos times que vão trabalhar com as startups, mas especialmente de todo o conjunto de áreas de apoio.
que são fundamentais para transformar esses projetos em realidade. E, por fim, a ausência de um método claro de como organizar o início dessa relação, que normalmente se dá numa prova de conceito ou num projeto piloto. Na nossa vivência, quando ambas as partes tentam resolver o problema na sua completude, numa empresa que planta 440 mil hectares, como é o caso da SLC Agrícola, nós vamos por um caminho que tende a não dar bons resultados, porque fica um projeto de alto custo, alto risco, porque a startup é uma empresa em desenvolvimento, e a gente acaba caindo na síndrome do Excel, que é transformar essa potencial inovação numa análise de ROI de algo que eu não sei se vai dar certo, com alguém que eu não sei se tem maturidade para fazer. Normalmente isso acaba gerando uma aversão ao risco e uma tomada de decisão negativa na continuidade nessa relação. Bom, a gente tem conseguido, pessoal, uma taxa de sucesso bem interessante nos programas que a InnoScience realizou. 70% daquilo que vai para o desenho do piloto aprova o piloto. E 40% a 50% daquilo que roda piloto se transforma em negócio entre as partes. A gente tem conseguido fazer isso endereçando os 3 elementos que eu apresentei anteriormente. E eu quero rapidamente contar para vocês qual é a estrutura básica desses programas, que é de alguma maneira comum. Eles estão divididos em 6 grandes momentos. O momento da estratégia, que é quando a gente define com a empresa o que ela quer, quais são os desafios, que faz toda essa preparação interna. O momento de screening, que é quando a gente busca as startups, que é o momento que se encontram esses 3 programas. O momento de filtro, que se consolida num pitch day, mas ele vai muito além disso, com os integrantes da empresa fazendo o filtro definitivo daquilo que eles querem. Um período que a gente chama de imersão, que é quando a gente cocria os projetos piloto entre time da empresa e time da startup, a execução do piloto por tempo determinado e a avaliação dos resultados desse piloto e a deliberação do que vai acontecer com as partes. Esses programas, pessoal, que estão aqui apresentados hoje, eles têm 4 grandes propostas de valor para as startups. Visibilidade, fechamento de negócio, a possibilidade de realizar os pilotos e acesso ativo de algumas dessas empresas e alguns ativos assim bastante ricos, como, por exemplo, um conhecimento técnico em óleo e gás da Ocean, como, por exemplo, um laboratório para desenvolvimento de soluções na Ingridion. Enfim, são ativos bastante úteis, que não substituem o negócio fechado. O negócio fechado é, sem dúvida nenhuma, uma proposta de valor bem explícita. Esses programas, eles têm um grau de maturidade. 2 deles já vão para a sua 2ª edição, e o da Ingridion, mesmo na 1ª edição, ele foi preparado com alguns cuidados, que são, primeiro, a alta gestão está embarcada, ela vai estar presente nos momentos-chave para a tomada de decisão. O budget dos pilotos já está alocado, jurídico, financeiro, compras, está alinhado, tecnologia, especialmente quando as soluções são digitais, estará envolvida ao longo dessa jornada. Os times internos, uma boa parcela deles tem estes projetos como parte das suas metas. A InnoScience vai suportar essa jornada e o programa não é um programa com excesso de encontros, mentorias e capacitações, como é o programa de aceleração apresentado pela UOL e pela Venture. Eu entendo que eles têm este know-how, a InnoScience não tem esse know-how de fazer a capacitação e a mentoria e a orientação dos negócios das startups, mas tem o know-how de fazer negócio com as corporações. Bom, concluindo a minha participação, a gente monta esses pilotos com base num instrumento que a gente desenvolveu, que chama Framework de Aprendizagem de Pilotos. A gente teve o prazer dele ser publicado na revista no MIT aqui no Brasil, e é ele que a gente usou nos 140 pilotos que tem os resultados que eu apresentei anteriormente. Ele ajuda muito, pessoal, a alinhar a expectativa, a definir KPI, a estruturar o que se vai testar,
ao cronograma, aos recursos, às despesas, a como vai funcionar o experimento. Então, eu diria que ele é bastante estruturado para facilitar essa interação e aumentar as chances do piloto dar certo. Concluindo a minha participação e passando para a SLC Agrícola, que vai apresentar o seu programa de conexão, quero compartilhar 5 aprendizados que a gente tem desse relacionamento que podem ser úteis para a startup. Primeiro ponto. Para a startup extrair o máximo de um programa de conexão desse, ela precisa saber em que estágio ela está. Normalmente a startup passa por 4 fases: ideação, validação, tração e escala. E cada um desses programas está posicionado para um momento no ciclo de vida da startup. Se você não sabe qual é o seu momento nessa jornada, você aplica para programas que são para outros momentos nessa jornada. E ou você não é selecionado, ou ao ser selecionado, você não tem o conjunto de benefícios necessários para aquele momento na sua jornada. Então, entendam qual é o seu momento e verifiquem se esses programas que estão aqui apresentados estão posicionados para o seu momento. Segundo ponto, não basta entender qual é o momento, mas saber qual é a sua necessidade. Você precisa de espaço físico num coworking, por exemplo. Esses 3 programas que estão aqui apresentados não oferecem isso. Então, se você precisa disso, se é o ativo crítico, esses programas não são os mais adequados para você. Se você precisa de capital em troca de equity, de participação do seu negócio, esses programas não são os melhores programas para você. A alternativa da WOW e da Venture é mais adequada. Mas se você precisa de conhecimento técnico, se você precisa de geração de negócios, se você precisa de determinados ativos que as empresas aqui presentes tenham, esses programas são as melhores alternativas para a sua necessidade. Você precisa saber o que precisa para poder escolher o melhor programa para você. É muito comum a startup que entra num programa que não tem equity com expectativa de receber um aporte. Mas desde o início nós dissemos que não tinha equity, mas o que eu preciso mesmo é um aporte. Então você está no lugar errado, não perde o seu tempo. Não perde o seu tempo, que a gente sabe que nesse momento atual é mais crítico do que nunca. Terceira questão, tente mapear quem são os parceiros mais adequados. Se você é um negócio de agro, a SLC pode ser incrível, a Ocean não vai ser. Se você tem uma solução para RH, mesmo não sendo um negócio de RH, a SLC Agrícola tem um desafio relacionado ao RH. Se você tem uma solução de indústria 4.0, a Ingridium tem um desafio relacionado a isso. Se você é uma solução para óleo e gás, eu diria que o programa da Ocean é o programa mais maduro presente no ecossistema. Então você precisa entender onde você está, o que você precisa para poder fazer a melhor seleção do seu parceiro. E aí, acessar o canal correto é fundamental. Os programas aqui presentes, eles não são as únicas formas de fazer negócio com essas empresas, mas eu diria que eles são as formas com maior chance de sucesso, porque eles têm o conjunto de pré-requisitos e de preparações e de alinhamentos que eu apresentei anteriormente. Por fim, concluindo a minha participação, a melhor forma de iniciar essas relações passa por entender os interlocutores e os stakeholders dentro da empresa. A corporação, ela é formada por um conjunto de stakeholders. Então, no desafio de RH, você vai precisar falar com RH, mas você também vai precisar entender a preocupação da área de tecnologia. E, de alguma maneira, você vai precisar entender a preocupação de compras e do jurídico. Ou seja, você precisa entender esse conjunto de stakeholders. E, por fim, você precisa pensar num plano ágil. O plano ágil é o projeto piloto, com clareza do que se quer testar, com um valor que a empresa olhe e diga: eu não posso perder essa oportunidade de testar essa solução, eu não vou abrir uma planilha de Excel para fazer a análise do ROI dessa solução, e eu vou dar o próximo passo. E a sequência disso é a possibilidade da gente fazer um conjunto de outros negócios dentro desses clientes. Mas a gente pode até sonhar grande, mas nós precisamos começar pequeno, e é dessa forma que os programas estão conseguindo ter melhores resultados. Então eu queria concluir compartilhando o que normalmente gera
a ineficácia nessa conexão, como a gente tem trabalhado para tentar endereçar esses pontos e compartilhar aquilo que a gente aprendeu que pode ser útil para as startups agora que a gente vai apresentar os 3 programas de conexão. Júlia, está contigo e com a SLC. Obrigada, Max. Pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo e lembrar de fazerem suas perguntas no chat, que no final vão ser respondidas. Agora vamos com o Rafael, gerente de tecnologia e membro do Comitê de Inovação da SLC Agrícola, falando um pouquinho sobre o Agroexponencial 2020. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir, Júlia? Sim, perfeito, Rafael. Obrigada. Pode passar o próximo slide, por favor? Falando um pouco da SLC Agrícola, né? Nós somos um dos maiores produtores de grãos e fibras do Brasil, né? A gente está presente em 6 estados do Brasil, com mais de 450 mil hectares aí de área plantada. A gente é uma empresa de capital aberto, né, na Bolsa, então tem todos os projetos de governança corporativa com todos os controles que a SLC tem, tá? O nosso foco praticamente em implantação está muito forte em milho, algodão e soja. Pode passar o próximo slide, por favor. Falando um pouquinho do agroexponencial, do projeto SLC do ano passado, tá? A gente teve uma participação de 180 startups, que delas a gente conseguiu evoluir para chegar a 20 que foram fazer pitch. Trabalhamos com 7 pilotos e hoje estamos com 3 startups contratadas, tá? Então foi um projeto de muito sucesso para nós como SLC Agrícola, tá? O próximo, Júlia. Falando agora do projeto Agroexponencial 2020, a SLC a gente avaliou todas as nossas áreas da empresa e entendemos que temos 3 áreas core que a gente gostaria de botar para o projeto 2020, que são, continuando com a parte de operações, né, colocando um projeto de RH sustentabilidade e projetos de vendas e novos negócios, né. O mais interessante, ele falando sobre até o que o Max estava falando sobre maturidade de startups, né, que a gente está buscando soluções prontas ou soluções que já estejam maduras, assim como soluções para co-desenvolvimento, que a própria SLC consiga ajudar em todo esse processo. Eu até como área de tecnologia da informação sou participante em todos eles como auxiliador em tudo que a gente precisar, tá? Vou passar o próximo, Júlio. Falando aqui já agora bem focado nos nossos desafios, né, um breve relato de cada um, e queria também expor para vocês que todos os 8 desafios, eles estão bem detalhados lá no site do projeto, então qualquer pessoa pode entrar no Agroexponencial e vai ver um vídeo lá do nosso time de campo, do nosso time de gestores e líderes da SLC falando de cada um deles, tá. Vou falar aqui do monitoramento de qualidade de sementes, tá, se tu parar e pensar. Hoje a SLC, a gente tem, em todo o processo de semente, nós temos inúmeras informações, né? Imagina o volume de dados que nós temos para todas as fazendas. Então a gente está buscando no mercado, buscando alguma solução para que faça essa análise desse dado, que possa fazer um analytics, possa cruzar essa informação que a gente tem, tanto de informação de pré-colheita, colheita, beneficiamento, para trazer na verdade, para trazer uma informação relevante para a SLC, tá? Então esse é o desafio número 1, aqui a gente está falando sobre qualidade de sementes, tá? O desafio número 2, a gente está falando de sensorização e automação de fardinhos, né? Como vocês podem ver no desenho ali, a gente tem 3 fardinhos ali sendo coletados pela empilhadeira, né? Então hoje a gente está buscando uma solução que possa fazer a leitura desses 3 fardinhos mais automatizada. Hoje a gente tem um processo muito manual de anotação de informações de cada um desses fardinhos, a gente queria uma solução que fizesse a leitura automatizada desses fardinhos, para mim saber literalmente aonde cada um deles está posicionado dentro da empilhadeira e assim sucessivamente, tá? O próximo, por favor, Julia. Esse aqui é sobre calibração automática dos implementos, né, na parte da nossa distribuição de fertilizantes sólidos. Se vocês olharem na imagem, ali tem um funcionário nosso, que ele tem um trabalho extremamente manual, extremamente, vamos botar assim, operacional, manual ali, da distribuição de insumos, então de fazer pesagem, fazer anotações, literalmente ali numa planilha,
para depois fazer um input dentro de um sistema. Então, todo esse processo ele pode demorar minutos, pode demorar horas, pode demorar dias para que seja feito. Então, a gente está buscando alguma solução que possa automatizar todo esse processo aí da nossa parte de implementos. Tá? O próximo, Julia. Esse aí a gente fala mais sobre automação, né? Isso aí nós estamos falando até bem da parte de comunicação eletrônica com municípios do Brasil inteiro, né? Então isso é um desafio muito grande para a SLC, porque cada município do país praticamente tem o seu regramento ali de nota fiscal, né? de padronização. Então assim, um desafio muito grande para a SLC de leitura dessa informação dos XML, vamos botar assim, das prefeituras municipais, para o input dentro do nosso sistema, por exemplo, de comércio exterior ou qualquer outro sistema da SLC, tá? O próximo, Júlia. Esse aí são uma proposta bem desafiadora, eu considero um dos maiores challenges aí do projeto, que é os novos modelos para o agronegócio. Então, na verdade, nós estamos abertos a ouvir aí o que as startups estão desenvolvendo para novos negócios. Tu parar e pensar, como a gente pegou e falou ali no início sobre que a SLC é produtora de grãos, né? Então nós estamos pegando e colocando no mercado para ouvir o que está vindo de solução para avaliações de novos negócios aí para a parte nossa agrícola do Brasil. O próximo, Júlia. Esse é o desafio nosso sobre RH e sustentabilidade, né? Então é outro bem parecido com a parte lá nossa de qualidade de sementes em alguma perspectiva. Hoje nós temos na SLC inúmeros sistemas que trabalham com dados de RH, trabalham com dados de pessoas, e nós gostaríamos de olhar o que as startups estão desenvolvendo, ou o que estão fazendo para fazer o cross dessa informação, fazer o analytics dessa informação, e dar a melhor sugestão para a SLC, dar uma referência, dar uma recomendação do que está acontecendo com os dados delas de pessoas, vamos botar assim, de gestão de pessoas. Próximo, Júlia. Esse aqui fala sobre cálculo de emissões de gases de efeito estufa. Esse é um projeto bem interessante. Hoje a SLC já tem, na verdade, vamos botar como se fosse uma parte manual para essa parte de cálculo de emissão de gases de efeito estufa. E a gente está buscando uma digitalização, né? Então, na verdade, é todo um processo mais eletrônico para que consiga nos dar essa informação de gases, com base em todo o nosso portfólio de informações do que está sendo plantado, o que está sendo usado de insumos, e assim sucessivamente. Esse fala sobre o controle de acessos de colaboradores e espaços restritos, né? Como vocês podem ver na imagem ali, tem 2 colaboradores nossos que estão acessando uma área restrita da empresa, então a gente gostaria de ter um controle maior sobre autorização para esses funcionários daqui a pouco acessarem uma área onde tem um espaço restrito, poderem fazer alguma atividade, fazer um check daqui a pouco se ele tem um treinamento até mesmo para poder fazer aquele trabalho ali, um trabalho em altura, um trabalho em uma área perigosa. Então esse aí a gente está buscando uma solução para que faça esse check aí mesmo de uma restrição a uma área operacional com uma base de dados da empresa. Então, falando só um pouquinho sobre o cronograma geral aí do projeto Agroexponencial. Primeiro ponto, só para deixar claro para todas as startups, para todos nós do projeto, que essas datas elas estão fechadas, então a gente vai seguir com o encerramento das inscrições em 3 de maio, assim como o Agroexponencial Day e as outras datas que a gente tem marcado. O quando vai ser, na verdade, o como vai ser feito isso que nós estamos reavaliando, né, por causa de o caso da pandemia, mas as datas vão ser mantidas. A grande tendência nossa é que eles vão ser todos virtuais, ou grande maioria deles, tá? Só para dar um overview geral. Dando ali o bullet bem nesse ponto que a gente está falando que é o mais próximo agora, que é o encerramento das inscrições até 3 de maio, tá? Próximo, Júlia. Falando um pouco agora do Ingredient Open, a gente definiu o objetivo do programa olhando tanto para as nossas necessidades do ponto de vista interno como para o nível de maturidade do ecossistema no que diz respeito a ingredientes, né? Então, criar novos negócios, olhando para startups que façam desenvolvimento de ingredientes, a gente achou que tem ainda um nível de maturidade muito inicial no Brasil, e a gente está focando bastante do programa, assim, grande parte dos desafios em melhorar a eficiência operacional.
Então, vocês vão ver cobrindo algumas áreas do negócio, desde RH, finanças, operações, perfaz a grande maioria dos desafios. A gente tem um desafio ligado a negócios, que seria muito mais voltado à criação de um novo canal para a nossa linha de produtos. Né? Por conta disso, por conta do objetivo do programa, a gente está olhando muito mais para startups que estejam mais avançadas no seu ciclo, né? Que tenham soluções prontas, e estamos abertos também a desenvolver, co-desenvolver soluções partindo aí de soluções iniciais que já tenham pelo menos um MVP feito dessas startups. Falando um pouco dos desafios, o primeiro desafio, que é especificamente aquele que eu comentei, de criar um novo canal, né? Esse desafio, eu sou sponsor dele, e o que a gente está buscando aqui empresas que tenham uma plataforma de e-commerce, que tenham uma aderência para a comercialização de insumos. E aí eu não estou falando só da plataforma digital, eu estou falando do negócio como um todo. O que a gente está interessado é fazer uma prova de conceito para testar esse canal, que hoje a Ingridion não tem. A gente atende diretamente clientes grandes e médios, como eu falei, né, de maneira direta, indireta, através de distribuidores convencionais, clientes médios e pequenos, e o que a gente está interessado aqui é entender o potencial e fazer um experimento bem elaborado de atendimento via e-commerce desse tema de ingredientes. A gente está olhando para 2 mercados, principalmente, alimentos e nutrição animal. Né? A gente tem interesse em fazer ou os dois ou um dos dois, dependendo do que a gente encontrar em termos de opções de startups que possam oferecer essa solução. O próximo tem a ver com a principal matéria-prima que a Ingridion usa, que é o milho. Né? Os clientes, toda a cadeia está exigindo cada vez mais uma rastreabilidade que começa com a matéria-prima. O que a gente está querendo aqui aumentar o escopo, aumentar o alcance da rastreabilidade que a gente tem hoje, com o objetivo final lá na frente de chegar a praticamente todo o milho que a gente utiliza ter essa rastreabilidade, que permita trazer para dentro de maneira integrada o histórico de origem dessa matéria-prima, né, com detalhes do produtor, de onde essa cultura foi desenvolvida, tratos culturais, que grãos foram utilizados, quando foram plantados, quando colhidos, etc. Né, toda a informação envolvida na cadeia de suprimento do milho até ela chegar no nosso silo, até chegar na nossa planta. Tá? É importante ressaltar que a gente não só compra de produtores rurais, mas também de cooperativas, de comerciantes de grãos e de revendedores, que aumenta um pouco a complexidade para fazer esse rastreamento. O próximo desafio tem a ver com antecipação de recebíveis. O que a gente está buscando aqui, principalmente para clientes pequenos e médios, é uma maneira de levar um portfólio uma carteira de recebíveis para instituições financeiras, bancos, factoring, de maneira a ter uma rapidez maior e um perfil de taxas mais interessantes para esses recebíveis do que a alternativa que é feita hoje, que é trabalhar com esses recebíveis individualmente com bancos, com algumas instituições financeiras que a gente já trabalha, né? Então, o objetivo aqui é ter um portfólio, uma carteira de recebíveis que possam ser negociadas com instituições financeiras e bancos de maneira rápida, num processo mais transparente, com melhores taxas de desconto. O próximo desafio tem alguma semelhança com o que a SLC apresentou também. A gente está falando de automatizar a identificação das notas fiscais que foram emitidas contra a Ingridion e que não foram processadas no nosso sistema ERP. Né? Então, identificar quais documentos fiscais ainda estão pendentes de registro.
Hoje esse trabalho é feito de uma maneira, eu diria, tópica, né, é feito por batelada, de uma maneira muito manual, comparando as notas fiscais emitidas dia a dia, através de planilha e uma comparação bastante manual, que a gente quer automatizar esse processo e, de preferência, linkando isso, talvez não na prova de conceito, mas mais para frente, linkando isso com o nosso ERP, para que a gente possa, inclusive, identificar o pedido que gerou essa nota fiscal e atuar em cima do registro dessas notas que ficaram de fora, né, de registro. O próximo é um desafio ligado a operações e S&OP. O que nós estamos buscando no desafio hoje, a gente faz o planejamento de demanda usando um sistema que se conecta com o nosso SAP, que é o ERP que a gente usa, chamado JDA. Esse planejamento de demanda tem aí atributos de inteligência artificial para suportar a previsão que também é revisada por vendas, mas o que a gente não tem hoje nós fazemos isso de maneira muito manual, desdobrar esse plano de venda, né, esse planejamento de demanda para a produção, né, então fazer o desdobramento para um plano operacional diário, fazer o scheduling de produção diário de uma maneira mais automatizada, usando também possivelmente elementos de inteligência artificial também para ajudar nesse processo, mas trazendo todo o conhecimento que hoje está nos PCPs de fábrica, né, na área de planejamento de produção, trazendo essa inteligência para dentro do sistema, para chegar na melhor combinação, né, na melhor sequência de produção, para otimizar tanto o atendimento de pedidos como a execução da produção em si. A gente trabalha com um processo contínuo, muitos canais onde você tem um impacto de mudança de produtos, então tudo isso tem que ser levado em consideração, impacto em capacidade, impacto em produtividade, em OE, que o planejamento de produção tem. Então, o que a gente está buscando é um sistema mais inteligente e mais automático para fazer isso. O último desafio tem a ver com um pouco operações, um pouco recursos humanos, que é um sistema de ponto operacional, que a gente está falando de plantas, das fábricas, né? Um sistema que permita uma gestão em tempo real da jornada de trabalho, tanto pelos colaboradores como pelo grupo, pelos supervisores e coordenadores dessas equipes, né? Hoje a gente tem um sistema, que ele requer uma manutenção e o input tanto dos gestores como de RH muito forte. Ele não tem uma interface de visibilidade para os usuários muito amigável, e certamente não é em tempo real, e o que a gente está buscando é algo que permita, né, que o gestor e o próprio colaborador tenha acesso ao seu track record aí de horas, né, banco de horas extras, folgas. Obviamente, esse sistema tem que ter um olhar para as exigências legais, e nós gostaríamos também que ele estivesse conectado com o sistema integrado com o sistema que faz a folha de pagamento. Isso, na nossa visão, vai trazer um benefício aí em termos de tempo de gestão, tanto do RH como do gestor direto. Vamos lá. Agora, falando um pouco do cronograma, e aqui em primeira mão a gente está comunicando um pouco pelo fato de ser o primeiro programa, a gente olhou novamente para o nosso cronograma, e em função de priorizar ou ter etapas que são mais críticas, como provavelmente é a imersão e o início dos pilotos, ter uma chance maior de poder fazer essas etapas de maneira presencial. De novo, a gente precisa rever a situação a cada momento, mas a nossa decisão foi expandir um pouco o cronograma, e aí a gente está trabalhando agora com o encerramento das inscrições, que era antes, no dia 26 de
abril, a gente está expandindo para 8 de maio, com o objetivo de fazer o pitch em 16 de junho, muito provavelmente de maneira remota, né, utilizando videoconferência, imersão no início de agosto, de 4 a 5 de agosto, com um plano para o piloto em 6 de agosto, e início dos pilotos mais aí no final de agosto, 27 de agosto, com um target de chegar no Demo Day no comecinho, na primeira semana de dezembro. Tá? Então, eu queria convidar todos a olhar os desafios. Temos os desafios descritos em mais detalhe no site, no ingridionopen.com.br, e também alguns vídeos dos sponsors dando um pouco mais de detalhes sobre os desafios. Então, confere lá se você acha que tem aderência a esses 6 desafios, a um desses 6 desafios que a gente apresentou. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. Pessoal, aproveitem para ir mandando suas perguntas no chat. No final, vamos fazer a mesma dinâmica de respondendo todas as dúvidas. E agora eu passo a palavra, então, para a Fernanda, que é responsável por todos os programas de inovação da Ocean. Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando direito? Júlia, está me ouvindo bem? Sim, te ouvimos bem. Ah, maravilha. Eu me chamo Fernanda Brandão, eu coordeno hoje a plataforma de inovação da Ocean, que é o Ocean Waves, e acho que antes de eu falar sobre o Ocean Waves Challenge, eu preciso situar um pouco o que é a Ocean para quem ainda não conhece. Pode passar o slide aí, Júlia, por favor. A Ocean é uma empresa brasileira que provê soluções para a indústria de óleo e gás upstream, offshore, no Brasil e no exterior. A gente colocou aí 2 palavras que são muito importantes para a gente, que é a sustentabilidade e conhecimento, porque realmente são os nossos valores. Então, isso é uma coisa que está muito setado para a gente, até na busca de inovação, é sempre pensando em como fazer de forma melhor e fazer de forma mais segura. Pode passar. Hoje a gente se divide em 4 grandes áreas. A primeira aqui no cantinho da esquerda é a nossa base de manutenção offshore e serviços, então uma mão de obra especializada, com serviços diversos sob demanda, que vão desde engenharia a serviços de caldeiraria, inspeções e tudo mais. Uma outra linha de negócio nossa que é muito forte é de produção offshore. Hoje a gente tem 2 plataformas do tipo FPSO, que são plataformas de produção de petróleo, armazenamento, e a gente opera elas em parceria com a TK. A gente tem uma JV com essa empresa norueguesa, e tem um highlight aqui que o primeiro FPSO do pré-sal é o nosso, é o FPSO Pioneiro de Libra. A área de perfuração offshore também é uma área enorme da empresa, e hoje a gente tem 5 sondas de perfuração, uma plataforma do tipo semi-sub e 4 do tipo navio-sondas. Eu não sei até que ponto isso é muito esquisito para vocês, mas tem a foto aí que ajuda. Os números são bastante assustadores, incríveis, vamos colocar assim. A gente consegue perfurar em lâminas d'água de até 3 mil metros e colunas de perfuração de até mais de 12 mil metros. E, por fim, a área de subsea, a gente tem uma experiência prévia com operação de embarcação do tipo PLSV, e essa área está tendo um grande destaque com o desenvolvimento de uma nova solução para o sistema de riser para água ultraprofunda. É uma solução que está sendo desenvolvida em house com parceiros, então só reforça o quanto que a inovação e a capacidade técnica é importante para a gente. Pode ir. Entrando agora na nossa área de inovação, o Ocean Waves é a nossa plataforma de inovação aberta e fechada, que tem o objetivo de melhorar os nossos processos e as nossas operações, explorando novos negócios e trazendo essas novas tecnologias que já estão no mundo para dentro de casa. A gente lançou essa plataforma no ano passado, e o primeiro programa lançado foi o Challenge. Então, esse ano a gente está fazendo a 2ª edição, porque os números do ano passado também foram bastante positivos. A gente selecionou 8 desafios internos e recebemos 123 startups inscritas. Fizemos nossos filtros e chegamos a 21 startups selecionadas para o Pitch Day, foi presencial e foi aqui no Rio. Dessas 21, seguimos com 11 para a etapa da imersão, que o Max já tinha comentado lá atrás, para quem estava desde o começo da live, que é quando a gente coloca os times para trabalharem junto, então é quando a gente junta startup com os times da Ocean, e é ali que começa a mágica, né?
e dessas 11 startups que estavam na imersão, a gente seguiu com 8 para a execução do piloto. Então, foram 8 desafios e 8 startups. Uma startup para cada piloto. Pode ir. E aqui a gente tem um número muito bom de taxa de conversão de piloto para rollout, que foi de 75%. Eu acho que isso está muito relacionado ao engajamento de todos os atores nesse processo. Então, a gente tinha sponsors muito engajados, querendo fazer dar certo, a gente tinha uma liderança completamente comprometida, e não estou puxando sardinha, mas a gente tinha a InnoScience fazendo um super trabalho com uma metodologia muito amarradinha e facilitando com que isso tudo desse certo, ainda que para um primeiro ano de programa. E aqui eu faço um parêntese, porque as outras startups que não foram contratadas não quer dizer que foi um fracasso, a gente só se deu conta que o timing não estava batendo com o rollout dentro da empresa. Os resultados foram bons do piloto, não foram ruins, foram muito bons, inclusive. E entrando agora, pode ir, Júlia? Nos desafios de 2020, a gente focou em desafios bastante técnicos, que tinham um foco em aumento de produtividade, redução de OPEX e aumento de segurança. Então, é possível que eu traga aqui alguns termos meio esquisitos, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, e se tiver dúvida, depois eu estou à disposição para a gente falar também. O primeiro desafio é sobre o Sistema Inteligente de Gestão de Alarmes. O que isso quer dizer? Nas nossas plataformas, a gente tem diversos tipos de sistemas supervisórios que conectam com diversos equipamentos por sensores através de automação. Então, esses sistemas emitem alarmes sempre que a operação sai do range que a gente imagina que é o ótimo, que a gente tem setado que é o ótimo, para sinalizar ao operador que tem alguma coisa errada ou que não está dentro do padrão. E há diferentes tipos de alarme em função da criticidade. Tem alarmes que são só um aviso e tem alarmes que é alguma coisa crítica que realmente você tem que olhar e intervir. Então, acho que dá para imaginar o volume de alarme, é uma coisa enorme, e muitas vezes algum detalhe pode acabar sem ser percebido. O que a gente quer com esse desafio é buscar uma solução que traga inteligência para essa análise desses alarmes, avaliando frequência, combinação dos mesmos. Por exemplo, o que quer dizer quando eu tenho esse alarme e o outro alarme no outro equipamento tal? A gente nunca avaliou de forma analítica isso. E pode ser que a gente descubra coisas incríveis, trazendo mais visibilidade e dando mais significado a esses alarmes que a gente às vezes só trabalha de forma pontual. Pode passar. O próximo desafio é sobre o Digital Twin do BOP. E acho que aqui cabe um parêntese para falar bem brevemente o que é um BOP. É um conjunto de válvulas que tem a função de fechar o poço em uma situação de emergência, para evitar uma catástrofe, que seria um vazamento de petróleo. Então, é um equipamento muito crítico e a gente tem muito cuidado com ele. Ano passado a gente já trabalhou um desafio e esse ano a gente tem esse mais um, que eu vou falar em seguida. A Oceanoid tem muita informação sobre esse tipo de equipamento, são muitos desenhos técnicos, são muitos diagramas, são muitos alertas, são muitos manuais, muitos históricos de manutenção. E, às vezes, para você conseguir pegar todas as informações que estão relacionadas a esse equipamento, fica meio, não posso dizer difícil, mas ela não é a melhor possível, está dispersa em diversos locais. Então, o grande lance desse desafio é a gente conseguir colocar todas essas informações num banco de dados único e que seja visualmente muito amigável. Então, fica difícil da gente não pensar numa visualização em 3D para esse equipamento e que todas essas fichas com essas informações fiquem ali dentro, facilitando a tomada de decisão, facilitando a gente entender quais são os erros relacionados àquele tipo de problema com base nas informações que a gente já tem. Pode ir, Júlia. O outro desafio, ainda sobre o BOP, para vocês verem como ele é importante, é sobre os fluidos de acionamento dessas válvulas, desse conjuntão de válvulas que é o BOP. Essas válvulas são acionadas através de um fluido, e esse fluido a gente tem que garantir que ele está numa qualidade boa, que ele não tem impureza, não tem contaminante, não tem nenhum particulado, e hoje a gente recolhe essa amostra no tanque de saída, em um dos tanques de saída, antes de entrar para esse equipamento, para o BOP. E manda essas amostras para uma análise em terra. Então, adivinha o que acontece? Muitas vezes a gente está mandando um fluido contaminado lá para dentro do equipamento e deixa o filtro
congestionado e sobrecarregado. Então, a gente tem que parar a operação para fazer a troca desse filtro. E o que a gente quer com esse desafio? Acho que é bem na linha de análise do conteúdo desse fluido e trazer ao alerta, assim, olha, esse não está legal, está precisando trocar, volta com essa operação. Que hoje a gente tem essa informação de forma muito morosa. Pode passar para o próximo. O terceiro ou o quarto é sobre a predição de falhas e gestão de mangueira do Top Drive. A gente escolheu um equipamento para ser um domínio para a gente começar a avaliar a problemática das mangueiras. Mas isso se aplica para a embarcação toda, porque não falta mangueira. E aqui a gente está interessado numa ferramenta que consiga fazer uma predição das falhas dessas mangueiras e que a gente consiga agir também de forma preventiva. Então, eu não preciso mais esperar a mangueira falhar para eu trocar. E, ao contrário, também, eu só vou trocar quando eu tiver certeza que é para trocar. E não trocar baseado no meu achismo, na minha experiência, que obviamente que é muito importante, mas que eu preciso de dado também para me ajudar na tomada de decisão. Então, até uma forma de eu conseguir expandir ainda mais o ciclo de vida útil dela, desde que esteja dentro da conformidade. Então, a gente está buscando alguma forma de predizer essas falhas dessas mangueiras, entender como é que é o comportamento delas, para falar quanto tempo que ela tem ainda de vida útil e fazer essa troca. E além dessa parte mais inteligente, toda a parte de gestão também. As mangueiras são uns equipamentos que são tidos como pequenos, mas ainda assim, o volume é enorme se tiver falha para a operação, e a gente precisa gerir melhor. Hoje a gente faz isso de forma manual com planilha. Como que a gente pode fazer isso de forma mais ágil? E por fim, pode passar, o atendimento do almoxarifado de forma autoatendimento, no caso. Imaginem como é que é o almoxarifado de uma plataforma dessa aí da foto. É enorme, vai desde material de escritório a um componente crítico de um equipamento importante. E hoje, infelizmente, todo esse controle de materiais, ele é feito com pouca tecnologia e automação. E ninguém sai ganhando, porque se eu estou precisando de uma pasta, eu vou precisar entrar no processo burocrático para conseguir isso. E, por outro lado, o almoxarife, ele também toda hora é interrompido, às vezes não consegue fazer trabalhos que são mais estratégicos para ficar alimentando esse controle de entrada e de saída. Então, a grande sacada desse desafio foi, cara, por que não buscar uma solução tecnológica que automatize todo esse processo, permitindo que cada pessoa entre naquele almoxarifado, faça a busca do que quer, faça essa retirada desse equipamento, isso tudo de forma controlada, obviamente, e que depois dessa saída sincronize já com o meu sistema de gestão de inventário. Então, eu consigo dar uma folga para o meu operador do almoxarife e consigo trazer a celeridade no processo para quem está precisando. Pode ir para o próximo. E esses são os nossos 5 desafios. Aí está o cronograma do challenge. A gente está, hoje é dia 15, né? Então, a gente já ainda tem um mês para as inscrições, elas encerram no dia 15 de maio. Ainda tem um mês, mas, por favor, não deixem para a última hora, até para vocês, se tiverem dúvida, poder contactar a gente. A gente está com uma agenda prevista para fazer o Pit Day no final de junho, imersão no começo de julho. Serão 3 meses de piloto e o resultado fica para final de novembro, começo de dezembro. A gente ainda faz questão que esses eventos sejam presenciais, então a confirmação está dependendo dessa questão da pandemia, mas a data mais importante que vocês têm que ter em mente hoje é que dia 15 de maio encerram as inscrições, então corra que ainda dá tempo. Próximo. Temos o nosso site, que é oceanwaves.com, então tem mais detalhes de todos esses desafios, tem mais detalhes sobre o BOP, para quem ficou interessado. Tem lá um link para dúvida, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, manda um e-mail, o e-mail cai para mim ou cai para a InnoScience, a gente está junto trabalhando nisso. E eu espero que faça sentido para vocês e que a gente ainda se veja em algumas dessas etapas. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela tua apresentação. Pessoal, agora vamos retomar, então, as perguntas. Vamos ver aqui no chat o que temos e também podemos aproveitar, então, para fazer interação ao vivo, caso alguém queira ativar seu microfone e fazer a pergunta.
O Marcelo pergunta para a Adriana: é pré-requisito ter case referente à digitalização de notas? Eu não sei se eu entendo bem o que é um case referente, se é um cliente ativo, não necessariamente. A gente quer uma solução que enderece a dor e que tenha, no mínimo, um MVP feito, né? Ou seja, se essa solução pelo menos passou por uma etapa de MVP, ou tem um MVP, é suficiente. Não sei, Max, talvez você possa complementar aí, ou Denilson? Eu acho que a pergunta, quem sabe, seja assim, o cara pode ter a tecnologia para fazer isso, mas pode não ter tido uma experiência com nota fiscal, tá? Não é um pré-requisito ter feito de nota fiscal, mas acho que a gente vai comparar quem fez já de nota fiscal com quem não fez. Se não tiver ninguém que fez de nota fiscal, naturalmente nós vamos buscar soluções que tenham feito aplicações similares, mas que não tenham feito de nota fiscal. Foi isso que eu entendi, mas... Na verdade, assim, a gente precisaria realmente olhar, né? Aqui pressupõe-se que a gente vai ter uma leitura, tudo começa com o entendimento de quais foram as notas fiscais que foram emitidas contra a Ingridium, né? Então, começa com uma fluidez maior do dado automaticamente vindo do Cefaz, né? Uma interface que faça isso. Então, não sei se... Mas acho que precisamos entender melhor a situação. Se o Marcelo quiser explicitar um pouco mais entendeu? Legal. Então, temos mais uma para ti, Adriana. No caso da solução de indústria 4.0 e novos canais de comercialização, qual a expectativa de volumes de venda esperado para essa primeira etapa, para o processo ser considerado um sucesso? Isso nos ajuda a alinhar expectativas até investimento necessário. Olha, essa etapa, ela é uma etapa de prova de conceito. O que a gente quer com isso? A gente quer entender todos os requisitos, como que a Ingridium se conectaria a um e-commerce, né? E quais são os requisitos que vão desde qualidade, conectividade de conversa entre sistemas, logística, enfim, uma série de atributos que vão estar envolvidos em a gente conectar nossos ingredientes numa plataforma de e-commerce. Tá? Então, eu diria que certamente nessa fase eu não tenho expectativa definida para volume. O objetivo é... eu ia só complementar, né, Adriana, que naquela fase de imersão, pessoal, que é quando a gente cocria o piloto, aí a gente vai estabelecer os KPIs de cada piloto, e aí, eventualmente, poderá se discutir se tem algum KPI de venda, né, Adriana? Boa, não, excelente. Mas o objetivo pós-piloto é justamente ter uma indicação de quais foram os resultados e, portanto, poder ter uma perspectiva futura de expectativa baseada nesse aprendizado. Então, a gente estaria cobrindo as incertezas e os atributos que precisam ser olhados para fazer uma conexão assim rodar e, ao mesmo tempo, ter elementos suficientes de aprendizado para poder prever um número um pouco mais, que faça mais sentido, que não seja simplesmente um guesstimate irresponsável, assim, eu diria. Perfeito. Pessoal, enquanto a gente vai retomando aqui as perguntas do YouTube, alguém que queira perguntar ao vivo sobre os programas, algum desafio específico? Alô? Aproveitem o momento. Oi, me ouve? Sim, Marcelo. É para a SLC, e até, como eu conheço um pouco o pessoal aí, o João deve estar aí, o João Vanin, ou para o processo de rastreabilidade da qualidade da semente lá. E isso seria mais ou menos pelo que eu entendi, seria um trabalho estatístico em cima das informações e dados que eles possuem para rastrear e dar digamos, uma qualidade específica da semente, é isso? O Vanin, acho que hoje ele não ia conseguir estar ao vivo. Ah, tá, ok. O Vanin fez um vídeo
tá? Que está no site. Mas eu não sei se o Rafael ou mais alguém do time da SLC que pode estar conectado quer complementar. Posso complementar, sim. Acho que, mas o Vaninho, acho que eu vi ele aqui no chat. Eu vi ali, ele também por aí, mas Ah, ok. é? Opa, então ele se apresenta. Boa tarde, pessoal. Aí ele. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Sim, boa tarde, Marcelo. Tudo jóia? Beleza? Jóia. Marcelo, nós temos uma base de dados de informações da parte de sementes. A ideia é trabalhar com uma base robusta de dados para a gente conseguir fazer regressões, trabalhar correlações e chegar num denominador comum que a gente consiga rastrear a qualidade da semente com base nesses dados, é claro, para prever as próximas safras. Tá? A gente quer prever quais as ações que a gente tem que tomar direcionadas para prever as próximas safras. Esse é o resumo do desafio para a gente melhorar a nossa qualidade de semente. A gente quer aumentar aí a qualidade 1% ao ano de qualidade acima de 90%, analisando que o mercado já roda acima de 90% de germinação. Então, a gente quer aumentar o índice de qualidade 1% ao ano, lembrando que a qualidade vai no máximo a 100% e nós temos 10 pontos percentuais para trabalhar. Então, em 5 anos, a gente quer estar com um índice de germinação aí acima de 95% em todos os nossos lotes. Então, a gente quer trabalhar pontos específicos de melhoria de qualidade. Você que trabalha muito bem a gestão operacional, sabe muito bem o que eu estou falando, e nesses pontos que a gente vai e acredita que precisa se focar. Entendido. É semelhante ao que se faz hoje no agro com o clima. Um histórico estatístico, baseado nisso, tu tem uma visão futura. É isso, né? Isso aí. Tá joia. Obrigado. Obrigada, Marcelo, pela pergunta. Obrigada, João. Vamos lá. Para o Oceano. Almoxarifado. Existe a possibilidade de adotar uma solução híbrida para itens de valor, agregando maior... Existe a possibilidade de adotar uma solução híbrida para itens de valor agregado maior, motores, rolamentos, peças, e para itens de consumo, papel, pasta, caneta? Com toda certeza, José. Isso é um ponto importante e um ponto que foi muito discutido por deixar, teoricamente, o almoxarifado livre, vamos colocar assim. Então, acho que isso é um ponto que a gente ainda tem que discutir muito. No primeiro momento, a gente pode até focar nos itens que não têm tanto valor assim, para ver se a tecnologia funciona. Depois a gente vai avaliando internamente como a gente pode protocolar todas essas etapas e todos esses equipamentos que podem ser, que são mais críticos. Então, sim, é uma coisa que está de olho e foi muito discutido. Perfeito, obrigada, Fernanda. Deixa eu ver aqui, aproveitando uma outra pergunta para ti, sobre qual o principal aprendizado dos pilotos que deram certo no ano passado. O principal... foram tantos aprendizados que é difícil pegar o principal. Eu acho que tem um objetivo muito claro, assim, do qual é a dor que você quer resolver, porque é irresistível quando você começa a resolver uma coisa e vem a outra, tem que ter cuidado para não ficar patinando e não resolver nada. Então, ter essa clareza, qual é a minha dor? Isso é um piloto. Eu não sou uma solução já grande, que eu estou escalando, ganhando tração. Eu preciso comprovar minha eficiência no pequenininho para ganhar força para o grande. Então, acho que isso é uma coisa importante. E eu acho que ter o sponsor, que é o cara que vai defender esse projeto internamente, realmente comprado, engajado, faz toda a diferença para o negócio dar certo. Porque é o sponsor que, no final, faz o meio de campo entre a área que ele trabalha, que ele sente a dor, é ele que é o mais impactado, e a startup. Então, acho que são duas, quando eu falei o principal, falei dois, mas acho que são duas coisas muito importantes que é bom ter. Perfeito, obrigada, Fernanda. Mais alguém quer aproveitar esse momento para fazer alguma pergunta aqui ao vivo? Se não, temos mais uma aqui para
para a SLC, enquanto o pessoal se encoraja. A SLC, quais os principais sistemas operacionais utilizados? Qual é o RP? Nós atualmente temos Oracle EBS, mas a gente está em projeto de migração para o S4HANA, para um SAP S4HANA. Perfeito. Pessoal, aproveitando, mais alguma pergunta? Bom, então eu queria aproveitar e agradecer novamente aí a participação dos nossos parceiros, da Venture e da UOL Aceleradora, dos nossos clientes, SLC Agrícola, Ingridium e Ocean. Agradecer a participação de todo mundo que apresentou e de todo mundo que migrou aí do YouTube para o Hangout com a gente, que não nos abandonou nesse problema técnico. Espero que tenha sido muito útil para todo mundo, que aproveitem essa oportunidade, né, de participar dos programas, de fazer negócio com essas grandes empresas que a gente apresentou aqui hoje. Qualquer dúvida, temos os sites dos programas, como todo mundo comentou, com descrição dos desafios mais em detalhe e contatos para tirar dúvidas ao longo aí do processo. Não deixem para se inscrever no último minuto. Teremos tempo também para tirar dúvidas, então não percam tempo aí para se inscrever. Aproveitem essa oportunidade e obrigada a todo mundo. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Um abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.